Olá, Por Dentro das Marcas dessa semana já está no ar. A gente vai até Campinas, no interior de São Paulo, para visitar a Iner, que é uma das maiores empresas do Brasil no ramo de treinamento, consultoria para o desenvolvimento de diversos departamentos de uma empresa. Quer entender mais? Está curioso? Eu estou muito curioso, quero conhecer, quero aprender muito. Então vem comigo que o programa está só começando. Yuri, tudo bem? Olá, como é que você tá? Obrigado por receber a equipe do canal Empreender, viu? Prazer falar com você e com os seus espectadores. Bom, gente, a gente está aqui na Iner para falar um pouquinho sobre treinamento, gestão de pessoas, porque afinal de contas esse é um importante diferencial na empresa, independente do tamanho dela. Agora, antes de mais nada, apresente então pra gente a Iner, 20 anos no mercado, você que já tinha uma baita experiência no mercado corporativo, decidiu empreender. Conta aí. Exato. Então, eu sempre gostei muito do mundo corporativo, mas eu sentia que eu queria ter mais liberdade, eu queria poder fazer as coisas do meu jeito, né? E eu planejei isso de uma maneira razoavelmente estruturada. Eu trabalhei em empresas que tinham perfis diferentes, que atuavam em mercados diferentes, porque eu sabia que um dia eu ia sair e montar a minha empresa. Quais setores, por exemplo? Então, eu trabalhei na Johnson & Johnson na área de higiene e beleza. Trabalhei na Unilever na área de produtos de limpeza. Trabalhei na Balduco e na Parmalat na área de alimentos. Trabalhei no Grupo Abril na área de publishing, né? Eu falei, poxa, se um dia eu quero ter a minha empresa, eu preciso ter um panorama bem amplo do mercado, negócios diferentes, com perspectivas diferentes. A Unilever é inglesa, a Johnson é americana, a Balduco tem origem italiana e a Parmalat também, né? A Abril é uma empresa nacional. Então, o que eu fiz foi pavimentar o caminho para um dia ter minha própria empresa. Se eu trabalhasse numa empresa só, eu ia ficar meio refém da cultura daquela empresa. Então, eu ampliei os horizontes e a hora que eu saí para abrir a Iner, a princípio como uma consultoria, né, eu tinha uma visão bem ampla de setores diferentes, estilos diferentes, né? E fora que eu sempre gostei muito de estudar, né? Então eu também fui fazendo cursos diferentes, pós-graduações, etc., para ter um embasamento suficiente para poder ajudar os clientes no futuro. Esse sempre foi seu ímpeto. Eu preciso ter a minha empresa, eu quero ter a minha empresa, o meu negócio. Perfeito. Por dois motivos. Para mim, o meu valor mais importante, e que isso está traduzido bastante na Iner, é liberdade, né? A gente pode falar sobre isso. Eu gosto de liberdade, eu gosto de oferecer liberdade para todo mundo que trabalha comigo, né? E a outra coisa é que eu, no coração, assim, como os americanos falam, by heart, né? Eu sou um professor, eu sou uma pessoa que gosta de aprender coisas e compartilhar os meus aprendizados, né? Então, eu queria trabalhar com alguma coisa que valorizasse isso, a minha essência, o que a gente chama de talentos, né? Eu acho que o meu talento está ligado a aprender coisas, transformar conceitos complicados em coisas simples e compartilhar esse conhecimento com as pessoas. E é justamente um pouco relacionado a esse talento que vem a minha próxima pergunta. De todas essas empresas que você passou, que a gente já entendeu, né, que a área, atividade e fim eram bem diferentes. Isso. Completamente diferentes umas das outras. Mas o que você entendeu que era muito parecido entre elas que fez nascer a Iner? Qualquer empresa, de qualquer setor, e essas onde eu trabalhei é a mesma coisa. Se você olhar na essência de uma empresa, o que está lá no fundo de qualquer empresa são duas grandes competências. A capacidade de gerar valor para um cliente, né, e a capacidade de acessar esse valor, né? Então, em qualquer uma dessas empresas, em qualquer empresa, e na Iner, e qualquer um dos nossos clientes, a gente está sempre falando da mesma coisa. Uma empresa, para ser bem sucedida, ela precisa ter um cliente, entender o cliente dela, né? Então ela precisa ter a capacidade de atender uma necessidade de alguém
e, por outro lado, ela precisa ter o que os franceses chamam de savoir-faire. Né? A gente precisa saber fazer alguma coisa que atenda essa necessidade. Seja uma padaria, precisa ter alguém querendo comprar pão e você precisa saber fazer pão. Seja uma editora como a Abril, você precisa ter alguém que quer ler, que quer aprender, que quer se informar, que quer se entreter, e você precisa saber fazer revista. Né? Qualquer empresa é assim. E a Inner é isso, né? As pessoas precisam se desenvolver, né? Os nossos clientes, os executivos que estão dentro dos clientes querem aprender coisas, se desenvolver, querem ser mais eficientes, e a Inner tem esse savoir-faire, tem essa capacidade de ajudar as pessoas a se desenvolverem. Essa dualidade, alguém precisando de alguma coisa e alguém que sabe fazer essa coisa, é a essência de qualquer empresa. Bom, então a gente já entendeu que você é um empreendedor nato, já tinha isso desde quando você estava nas diversas empresas, era executivo, de repente saiu, vou montar a minha empresa, tinha essa expertise de como que as empresas funcionam. Bom, então vou ter o meu negócio para prestar serviços de treinamento no primeiro momento. Quer dizer, hoje você faz, além do treinamento, você faz uma consultoria para a empresa, para poder entender tudo que ela precisa, capacitação de funcionários, gestão de pessoas, marketing, vendas. Conta um pouquinho então hoje do trabalho que a Inner desenvolve. Perfeito. Uma coisa importante de entender é que uma empresa, qualquer empresa para prosperar, ela tem uma estratégia. Ela tem o jeito dela conseguir esse sucesso. Ela tem os objetivos dela, ela tem as estratégias dela, mas para implementar essa estratégia, ela precisa de pessoas capacitadas. E é isso que a Inner faz. O que a Inner faz a gente olha para dentro da empresa, entende a estratégia da empresa, entende que competências a empresa precisa ter para implementar essa estratégia e, como consequência, que competências as pessoas que trabalham dentro dessa empresa precisam ter para fazer aquela estratégia acontecer. O que a Inner faz ela ajuda as empresas a entenderem que competências ela precisa desenvolver nas pessoas e depois ela tem as ferramentas que ajudam essas pessoas a desenvolverem. Então, a Inner tem a área de treinamentos, quando a gente ajuda a desenvolver as competências nas pessoas através de treinamentos. A Inner tem uma área de coaching e mentoria, em que a gente ajuda as pessoas a se desenvolverem com o nosso time de coaches e com o nosso time de mentores. Né? A gente também ajuda as pessoas a se desenvolverem através de games, de gamificação. Né? A Inner tem dentro da Inner existe uma divisão que a gente chama de Inner Games, que a gente ajuda as pessoas a se desenvolverem através de ferramentas lúdicas. Porque uma coisa que a gente diz sempre, não é porque é sério que precisa ser chato. Você pode aprender coisas de uma maneira divertida. Né? E a Inner Games, por exemplo, ela não só você pode treinar as pessoas através de games, mas você pode aportar games, você pode adicionar games nos treinamentos para que o processo de aprendizado seja leve, seja interessante, seja divertido. O que a gente tem aprendido com a neurociência aplicada ao aprendizado é que quanto mais legal for, quanto mais dinâmico, quanto mais envolvente, maior é o nível de aprendizado. Bacana. Bom, eu quero conhecer um pouco mais do trabalho da Inner, porque afinal de contas é o que você falou. A gente muitas vezes fica pensando muito no produto final, no serviço em si a ser desenvolvido, né, pela empresa, mas esquece de todo o processo. Uma empresa em que se conversa mais, todo mundo entende o objetivo, o fim dela, fica mais fácil, tanto para se trabalhar, ter um ambiente mais saudável, e isso, claro, vai se refletir na venda ou na entrega do serviço, né? Exatamente, é isso. Eu costumo dizer, se eu tenho um mérito, eu e o Ian, que é meu sócio, meu irmão é meu sócio, se a gente tem um mérito nesse processo todo, é ter trazido gente para o nosso time que é melhor que a gente. Né? Então, você vai poder conversar com outras pessoas do time, você vai poder perceber que quem constrói a Inner são essas pessoas. E na raiz está aquilo que eu já te falei, que é liberdade. Uma das coisas que existe aqui na Inner, um dos valores da Inner é a liberdade. A gente diz, as pessoas podem trabalhar onde elas quiserem,
quando elas quiserem, as pessoas fazem o horário. A gente acredita no ser humano, né? A gente não precisa ficar vigiando as pessoas. É o que você disse, se as pessoas entendem qual é o objetivo, onde a gente quer chegar e qual é a contribuição que se espera de cada uma dessas pessoas, e você contratou as pessoas certas, você pode dar liberdade para as pessoas e elas acabam fazendo o que tem que ser feito. É isso. Bom, Yuri, daqui a pouquinho eu volto a falar contigo depois do fim desse passeio para te agradecer pessoalmente de tudo que eu aprendi, claro, que eu pude dividir com o meu público nessa edição. Então daqui a pouquinho a gente volta a se falar. Perfeito, vai ser um prazer falar com você quantas vezes for necessário. Ian, tudo bem? Tudo bem? Prazer. Uma honra recebê-los aqui na Iner. Obrigado. A gente estava conversando há pouco com o Yuri, né? E o gancho foi que um dos diferenciais, né, do trabalho de vocês, que se torna tão atrativo para quem é funcionário, para quem é colaborador, é o fato de vocês darem muita liberdade. Sim. Né? E desde que eu cheguei aqui, eu consegui entender que a liberdade tem tudo a ver também com a estrutura da empresa física. Porque, gente, a Iner está presente no Brasil inteiro. É uma empresa que atua em todo o território nacional. Mas a sede mesmo é uma das menores que o Por Dentro das Marcas já visitou. E qual a relação, como que funciona isso? Mas, obviamente, tem tudo a ver com liberdade, né? Sim, isso foi tudo, é tudo pensado, e o objetivo de ter uma sede pequena é para estar alinhado com os valores da Iner, né? Vou até contar um pouquinho, vou voltar um pouco no tempo para te contar como eu apareci na Iner e por que esse valor de liberdade foi muito importante para a minha decisão também. Eu também era um executivo de mercado, eu trabalhei muitos anos na Bosch, multinacional alemã do mercado automotivo, e eu trabalhava no departamento de marketing e vendas, trabalhei no Brasil muitos anos, fui trabalhar na Alemanha, na Espanha pela Bosch, eu estava com uma carreira já consolidada no mundo executivo. Chega meu irmão, empresário, e fala: estou precisando expandir a Iner em alguns segmentos, eu acho que a gente tem muito espaço para trabalhar juntos. Você não quer vir trabalhar na Iner? Vamos empreender juntos? Falei: rapaz, já estou numa multinacional, consolidado, vou ter que mudar para o mundo do empreendedorismo. Comecei a colocar na balança, na multinacional você já tem tudo mais garantido, no mundo do empreendedorismo você tem uma incerteza, só que é a paixão, é a minha paixão, a paixão da nossa família, sempre foi o empreendedorismo. Eu falei: vamos embora. E aí eu mudei, vim para a Iner, então já estou na Iner há 17 anos, dos 20 anos que a gente tem de vida, eu já estou há 17 anos na Iner, e uma das coisas que me conquistou e que a gente construiu juntos, eu e o Yuri, é o valor de liberdade. Acho que o Yuri já citou para vocês, aqui na Iner a gente tem os valores e um deles é trabalhar como, quando e onde quiser. A gente não cobra onde você está, que horário você entrou, qual horário você saiu, se você está trabalhando sozinho, num café, num parque, a gente até incentiva, vai para a Lagoa do Taquaral trabalhar, vai para uma Starbucks da vida, trabalha em home office, não tem necessidade de estar aqui. O que a gente acompanha é os resultados, né? São os resultados. Como você está com relação à sua meta, como você está em relação aos projetos que você está liderando, vamos juntos, vamos fazer reunião, mas você trabalha onde você quiser. Isso é um valor que a gente diz aqui na Iner que é inegociável. E isso foi uma das maneiras, um dos grandes pontos importantes que me fizeram sair do mundo corporativo e vir para cá. A gente sabe que no mundo corporativo, né, ele é um pouco mais engessado, você não tem tanta liberdade, você tem que passar cartão de ponto, você precisa estar naquele dia, naquele horário, naquele local, né? E no mundo do empreendedorismo, que é isso que apaixona o mundo do empreendedorismo, você faz o seu horário, você constrói a sua agenda e você busca seu resultado de uma maneira mais flexível, de uma maneira mais light, de uma maneira sem tanta pressão. Existe a pressão por resultado do empreendedorismo, mas não precisa ser em tudo. Então, liberdade é um dos valores que eu valorizo muito e por isso eu estou já há 17 anos em sociedade com o Yuri, meu irmão, meu sócio. E diga-se de passagem que no empreendedorismo, óbvio, se cuida da agenda, né? Você faz o seu horário, você é o seu próprio chefe. Só que aqui a gente está falando para todos os departamentos da empresa, para todos os funcionários. Sim. Não só o empreendedor, o gestor, o proprietário da empresa. Não, todo mundo gerencia o seu próprio tempo
e é o seu próprio gestor. Porque é o que eu brinco aqui no canal Empreender, né? Que o canal não é só para quem é dono de um negócio, Exato. mas para todo mundo, porque o empreendedorismo é dentro da gente, é dentro de casa, é dentro da nossa função na empresa. Se a gente não empreender o nosso tempo, as nossas ideias, né, colocar a nossa criatividade para fora em forma de empreendedorismo, a gente para. E ao mesmo tempo também é bom, né, o pessoal da Iner bater na tecla. Nós somos assim há 20 anos. Exatamente. Né? Não foi a pandemia que nos transformou home office. Quer dizer, desde lá do começo vocês já entenderam que esse era um diferencial. Agora me conta, com essa estrutura, como é que é o dia a dia de trabalho de vocês? Vocês oferecem treinamentos, capacitações, mas como é que funciona isso? Quais são os produtos e como que essa galera espalhada pelo Brasil atende essa demanda? Excelente. Bom, primeiro, um ponto muito interessante que você citou sobre não ser somente com os sócios, isso é fato aqui na Iner, vocês estão conversando e vão conversar com as pessoas da Iner e vocês vão enxergar isso. É um dos nossos valores, além da liberdade, a gente tem um outro valor, né, que dentro dos valores tem a ausência de patente. Então aqui é muito estagiário dá ordem no gerente, estagiário coordena um projeto que um sócio está envolvido e ele vai liderar, ele vai coordenar. Então assim, a gente não fala somente de liberdade com relação ao local de trabalho, horário, flexibilidade, inclusive no dia a dia. Se um estagiário está liderando um projeto, a gente respeita, segue as ordens, segue os prazos, porque ele está liderando aquele projeto. Se um coordenador ou um gerente está fazendo isso e tiver um outro diretor envolvido, não tem problema. Então a gente tem vários valores que traduzem isso, né? Um outro que está na parede aqui, esse também, equilíbrio pessoal e empresarial. Então a gente diz muito sobre a vida precisa ser equilibrada. Não viva só o lado pessoal, nem só o lado empresarial. A vida é equilíbrio. Então, aqui na Iner, feriado é feriado, sábado e domingo é sábado e domingo. Após as 18, as pessoas têm a liberdade de sair, porque a gente acredita que se você é feliz na sua vida pessoal, você consegue trazer mais resultado na vida empresarial. E o dia a dia, como você citou, a gente tem várias unidades de negócio. Eu acho que o Yuri já comentou um pouco com vocês, mas a gente tem treinamentos presenciais, uma unidade de negócio, tem toda uma estrutura para isso, treinamentos virtuais, onde a gente entrega e-learnings, vídeos de treinamento, podcast, webcasting, webinar, tem a unidade de coaching e mentor, a unidade da Iner Games, e o que a gente faz é o que eu citei um pouco anteriormente. Tem as reuniões que acontecem regularmente para gestão do negócio, para feedback. Ali a gente traça as metas, os objetivos e cada um pode trabalhar em home office. A nossa ideia sempre foi ter uma estrutura pequena, porque é uma base. Às vezes a pessoa não pode trabalhar em casa porque está acontecendo alguma reforma, ou tem um projeto de um consultor que ele fica normalmente em São Paulo, mas ele vai estar aqui na região de Campinas entregando um projeto, ele usa a estrutura, então você vai ver que não tem baias aqui na Iner, são mesas, grandes mesões, onde as pessoas chegam, estão passando, vou trabalhar. Então a gente tem um grupo enorme de consultores espalhado pelo Brasil, às vezes eles passam aqui para pegar o material, para ir para o aeroporto, e eles sentam, trabalham, então a dinâmica é sempre de conceder um espaço agradável para eles trabalharem, mas não tem cadeira fixa, as pessoas sentam nos lugares que elas querem, para exatamente sentar, desenvolver o seu projeto, sai. Senta, desenvolve o seu projeto, sai. Mas a liberdade também é dos dois lados. Tem gente que gosta de ficar no escritório. Não quero trabalhar em home office, não quero trabalhar num parque ou numa cafeteria. Então a gente faz, legal, aí essa pessoa vem todo dia para cá, trabalha o dia todo aqui, toda semana. Então a liberdade também é, eu quero ficar, eu vou ficar. A gente vai ter um novo colaborador da área comercial, que vai começar na segunda-feira, e o grande gancho dele para vir trabalhar com a gente foi, eu não aguento mais ficar de home office. Posso ficar todo dia no escritório? A gente, claro, né? Na Iner, a liberdade está dos dois lados. Entendeu? Bacana. Agora me conta, você disse que a gestão é super horizontalizada, né? Quais são as funções que vocês contratam aqui, quais são os cargos para que a Iner funcione? Sim, a gente tem todos os cargos que uma empresa comum tem. Então tem a área de marketing, dentro da área de marketing tem a subdivisão em marketing digital, o marketing que a gente diz de offline para eventos. A gente tem um departamento de eventos que organiza todo, por exemplo, quando a gente fecha um programa de treinamento para um cliente, a gente atende as maiores empresas do Brasil, você precisa ter um checklist muito bem detalhado para entregar um produto com excelência. Então a gente tem todo um departamento que checa voo dos consultores, material na gráfica, como vai estar a sala que a gente vai entregar o treinamento, como está a estrutura audiovisual, a parte de alimentação das pessoas que vão receber o treinamento. Então todo esse
departamento de eventos faz isso. A gente tem algumas parcerias internacionais muito importantes. A melhor delas é com a Gallup, a maior empresa de People Analytics do mundo, de performance executiva, performance empresarial. É uma multinacional americana, tem quase 100 anos de vida, eles estão em 130 países. E aqui no Brasil, a Inner é representante oficial da marca da Gallup no Brasil exclusivo e em Portugal também, né? Então, isso faz com que a gente tenha uma equipe somente para isso. A gente tem uma equipe de vendas em Portugal, porque a gente também representa essa... Então, o lance do trabalho remoto não é só no Brasil, a gente tem uma estrutura em Portugal também. Tem toda a equipe comercial, que é segmentada por unidade de negócio, por produto. Então, a gente tem uma equipe que atende o B2B, que é o pessoal que vai atender e vender para as grandes organizações. Então, essa empresa, essa estrutura está organizada para atender o B2B. A gente tem uma certificação internacional que chama Gallup Global Strengths Coach, que é uma certificação. Então, a gente tem uma estrutura de vendas, atendimento para isso. Uma outra que chama Leading High Performance Teams, que é uma certificação de alto nível para liderança, que tem no mundo todo, chegou agora no Brasil, tem uma estrutura toda para isso. Financeiro, por exemplo, nosso financeiro fica em outra cidade, né? A gente, comercial, 80% não fica aqui no escritório, está espalhado em cidades pelo Brasil, né? Tem a parte de eventos, que eu falei, marketing, vendas, financeiro, então, ou seja, todos os departamentos, área de conteúdo, que é muito importante, que é o coração da Inner, né, são os nossos consultores, que é a área que o Yuri lidera aqui na Inner, que ele é o head da nossa área de conteúdo. Então, são diversas áreas e departamentos espalhados. E uma coisa interessante sobre isso é, a gente consegue contratar gente boa. Eu não preciso contratar uma pessoa boa e ela tem que estar em Campinas porque ela tem que vir para o escritório. Se eu encontrar uma pessoa boa em Manaus, eu posso contratar, ela trabalha de forma remota. Se eu encontrar uma pessoa em Salvador, eu posso contratar, ela trabalha de forma remota. Então, eu acho que isso é um grande ganho que a gente tem tendo essa cultura também. É isso. Ian, obrigado. Que isso, foi um prazer. Parabéns pela empresa. Obrigado. Vamos continuar circulando aqui, conversando com a galera. Excelente. Mas de verdade, uma ótima ideia, um excelente negócio. Parabéns. O que precisar, estamos à disposição. Valeu. Um abraço. Bora lá. Raquel, tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo jóia. Prazer. Bom, gente, a Raquel, a gente estava tentando definir aqui como que a gente apresentaria ela, porque ela praticamente faz um pouco de tudo. Mas assim, vamos começar dando sequência no papo anterior que eu estava falando com o Ian sobre a estrutura de vocês espalhadas pelo Brasil, né? Porque, afinal de contas, são muitos colaboradores, são muitos parceiros. Isso. E isso em várias frentes. E qual que é o regime de contratação deles? Vamos começar por aí, porque você também tem um pé no RH. Vamos lá. Um pouquinho na área comercial, na área de atendimento ao cliente. Bom, começando por entender essa parte, né, Gu? Eu acho que a gente criou um regime de trabalho diferenciado justamente por acreditar que as pessoas podem ser as melhores versões dela, né? Então, nós temos uma contratação PJ, pessoa jurídica, né? Então todos os nossos colaboradores, os consultores que fazem parte das entregas que a gente tem com os clientes, né? Desde um treinamento, um programa de desenvolvimento, um programa de coaching, eles são consultores associados da Inner. Então a gente procura ter um cuidado justamente para desenvolver internamente a cultura da Inner, né? Que é justamente olhar para essa parte de liberdade, trabalhar onde, como e quando quiser, mas trazer um certo engajamento, um certo... um sentimento de pertencimento, de pertencimento, né? Uma conexão emocional, né, com a marca. Eu falo muito que ao longo desses meus 15 anos lidando com atendimento ao cliente, né, a gente tem esse olhar não só para quem está lá fora, mas principalmente para quem está aqui dentro. A gente acredita muito que o cliente vai sentir a nossa marca através dos nossos colaboradores. E ao mesmo tempo ele também consegue ter mais autonomia, ser mais ele, porque eu acho que numa área como essa é importante também a pessoa fortalecer o próprio nome, fortalecer a própria marca, e isso vai estabelecer também uma relação com o cliente que eventualmente ele também pode trazer para a empresa, né? Exatamente. Dessa forma ele tem toda a retaguarda que a Inner pode somar à execução que ele tem ali, né? Que é uma pessoa, como você disse aqui, fora da câmera, né? Olha, a gente sempre busca uma pessoa que tenha presença de palco, que tenha expertise na área e que nunca pare de estudar, né? Exato. E aí a Inner vem para complementar tudo isso, Exatamente, Gu. A gente tem uma preocupação muito grande, até por conta do fundador da história, né? Que o Yuri criou a empresa para que a gente fosse algo diferente no mercado. Que a gente entregasse realmente não só uma solução por conta de uma dor que o cliente está vivendo,
né, mas que a gente pudesse oferecer prosperidade e realização plena para todas as pessoas que estivessem em contato com a nossa marca, né? Então isso acho que começa de dentro. E aí quando a gente olha para os nossos colaboradores internos, que são os inners, que a gente chama, a gente tem muito esse cuidado. Quais são as contribuições, além do job description, além do porquê que você foi contratado, que você pode trazer? Então, eu cheguei para a área comercial, mas eu também gosto muito de pessoas. Posso ajudar no RH? Posso criar um momento para cuidar da área de eventos, que de repente vai fazer uma entrega para o cliente final? Pessoal de marketing, não é só o marketing, né? Como é que a gente pode olhar para uma estratégia de novos produtos ou, de repente, organizar um evento interno? Acho que a gente tem muito esse olhar. E aí, quando a gente fala dos consultores associados que entregam os nossos programas de treinamento ou os programas de coaching, né, a gente tem esse olhar, como você trouxe muito bem, de ter vivido na área empresarial para poder falar sobre liderança, falar sobre vendas, falar sobre mentoria, coaching, né, e nunca ter parado de estudar, obviamente, e poder ter uma tranquilidade na presença de palco que a gente valoriza bastante. Quando você fala de RH, né, de uma empresa em que a maioria dos funcionários são parceiros através de CNPJ, como é que você traz ele para mais próximo da empresa e que essa relação não fique tão fria? Eu sei que você pincelou algumas coisas. Na prática. Na prática, porque aí quem está acompanhando o programa, de repente também tem esse tipo de modelo de contratação, de relacionamento com os funcionários. Como aquecer essa relação? Tá bom, Gu, eu acredito muito que, até pegando o gancho em relação à Gallup, que é a empresa que a gente representa aqui no Brasil e em Portugal, eles falam muito sobre engajamento do colaborador. Então, como é que uma empresa pode criar esse engajamento, né? E engajamento para a Gallup é o quanto o seu colaborador está emocionalmente conectado com a marca. É mais do que só vestir a camisa, sabe? É realmente trazer contribuições daquilo que, de repente, eles nasceram para ser. E para isso a gente usa a metodologia da Gallup, que é o Clifton Strengths, onde a gente faz um mapeamento, a gente tem um assessment, né, para entender quais são os talentos desses colaboradores, para que ele existe, né? E aí, com isso, a gente consegue pensar no planejamento de desenvolvimento e também trazer eles para perto da gente. Tem coisa mais gostosa de que você trabalhar onde você gosta, sendo quem você é e podendo fazer aquilo que você faz de melhor. Então, acho que é um pouquinho disso que a gente procura na hora que um colaborador vem para trabalhar conosco, mesmo no regime PJ, é fortalecer a cultura internamente. E aí, qual que é a perspectiva que essa pessoa tem depois de entrar com vocês? E aí, quando eu digo perspectiva desse parceiro, é também, acho que a perspectiva da própria Inner, né? É para onde crescer, já que espaço físico em si não é tanto a preocupação, né? De maneira nenhuma. Vamos aumentar as nossas sedes, vamos expandir né, territorialmente. Como é que funciona isso para vocês? Tá. Eu digo muito que a gente tem essa vontade de crescer junto, né? Então, eu falo assim, poxa, eu quero que vocês amanhã acordem vindo com vontade de trabalhar e sendo a melhor versão de vocês, né? E aí, quando eu olho para, por exemplo, um estagiário que está começando, então a gente tem o programa de estágio, né? E aí o programa de estágio, ele começa numa parceria com a faculdade, com a universidade, depois ele pode ser um consultor associado, né? O que ele quer? O que ele quer fazer? Qual que é o sonho dele, né? Então, ele pode continuar trabalhando na Inner, trazendo todas as contribuições que ele tem, né? Desenvolvendo ferramentas para aumentar a performance no que ele precisa fazer, mas o que mais que ele quer? Quer fazer um curso de fotografia? Quer fazer um curso de oratória? Quer morar fora? Ele pode morar fora e continuar trabalhando para a Inner, né? Então, eu acho que o movimento da carreira do nosso colaborador, ou propriamente do consultor associado, que vai entregar um treinamento, ele está muito ao encontro do sonho que essa pessoa tem, do que ela quer ter como prosperidade, o que ela entende como prosperidade, e a gente está aqui para apoiar. Já teve, inclusive, casos de pessoas que começaram conosco e de repente falou, poxa, acho que eu quero trabalhar numa multinacional, né? Ok, como é que a gente te ajuda? Porque eu quero a pessoa feliz aqui trabalhando comigo, né? Eu quero ela realizada comigo. E eu acho que tudo isso que a gente faz traduz até para os nossos clientes. E aí tem esse olhar da experiência do cliente, onde todo ponto de contato do nosso cliente externo acaba sentindo isso, essa paixão em trabalhar com o que faz, né? Enfim, de acordo com o que a gente procura trazer nesse desenvolvimento. É isso, muito bacana. Eu acho que é um grande desafio, né? Porque agora as empresas estão começando a entender isso. Vocês lá desde o início têm essa concepção. Sim, muito antes da pandemia, muito antes da gente entender o que aconteceria com o mundo depois da pandemia, nós já tínhamos esse modelo híbrido de trabalhar. E como que era naquela época e hoje, né? Quer dizer, hoje é mais tranquilo você conseguir recrutar pessoas, ou antigamente Sem já dúvida. tinha muito esse anseio, só que era mais
reprimido ou represado porque as pessoas não conheciam muito ou tinham um pré-julgamento do tipo, será que eu vou me adaptar? Será que a minha família vai achar que eu não trabalho? Como funciona isso? Isso é muito bacana porque mudou bastante. Eu acho que as pessoas acabaram internalizando que o mundo mudou. Até porque as ferramentas tecnológicas, depois da pandemia, são outras, né? Nós somos da época do Skype. Então, assim, a Skype às vezes não conectava. Como é que você vai conversar? Como é que você vai contratar e vai falar, né? Então, acho que isso também ajudou bastante a gente trazer mais à tona a cultura de trabalhar, um dos nossos valores que é trabalhar onde, como e quando a gente quer, né? Não tanto, né? Porque tem que trabalhar bastante, na mesma proporção que se diverte também. Mas eu acredito muito que o que traz as pessoas nessa facilidade de mudança é a gente também fazer certos combinados, assim, sabe? Então, a gente tem pelo menos uma vez por semana, uma conversa com todo o time para alinhar os deadlines dos projetos, alinhar o que precisa ser feito. Aí cada líder de cada área também, junto com o seu time, tem essa preocupação de entender se você está bem, quais são suas prioridades, como é que eu te ajudo, né? Que talento você vai usar essa semana para poder entregar aquele projeto que a gente tem. E o fato da gente ter um ambiente híbrido, Gu, me permite poder olhar também para outros talentos fora do estado de São Paulo. Então, ou até mesmo fora da cidade de Campinas, que é onde a gente está. Né? Eu tenho nossa equipe, uma parte da equipe de marketing trabalhando em São João da Boa Vista, uma parte do financeiro trabalhando em São José. São talentos que estão entregando um resultado super bacana, não só como profissional e para a empresa, mas você vê que a pessoa está realizada trabalhando. Se não fosse a pandemia, a gente não poderia ter recrutado à distância, sabe? Então, a gente tem essa vantagem hoje de poder olhar para mapear globalmente os talentos que a gente vai trazer para trabalhar conosco. É isso, né? Algo que vocês estavam galgando um espaço, né? Do tipo, olha, não tem problema a gente trabalhar com você no tempo que você quiser, no local onde você quiser, né? Porque não tinha muito isso claro, né? Para a sociedade. E a pandemia veio e escancarou. Isso foi muito bom. Exatamente. Né? Até para cliente nosso, né? Hoje a gente vende para cliente que está em Londrina, que está no Rio Grande do Sul, que está no Nordeste. E aí, como é que era feito isso antigamente? Né? A gente fazia poucos momentos desse e agora a gente pode ter uma atuação global muito mais fácil. Né? É isso. Raquel, obrigado. Imagina. Por falar um pouquinho com a gente e também trazer essa experiência de como é essa relação com praticamente 100% dos funcionários aí sendo o regime PJ e como que isso pode dar certo e sim ser o mais humanizado possível. Com certeza. É um prazer. Obrigada, Gustavo. Valeu. E o nosso passeio continua, viu? Você não perde por esperar. Bora! Bom, gente, estou aqui com o Leandro. Tudo bem, Leandro? Prazer, tudo bem? Tudo jóia. Bom, a gente ouviu, né, no começo da entrevista, tanto o Yuri quanto o Ian falando dessa divisão que tem na Winner, que é Inner, né? Justamente a Inner Games. Exato. Que divisão é essa? Conta pra gente. Bom, a Inner Games, ela surgiu lá no meio da pandemia com a necessidade da gente levar treinamentos que realmente fossem diferentes do que a gente tem no mercado hoje. E naquele momento que as pessoas estavam muito distantes, né? Por tudo que a gente estava passando e precisava realmente unir essas pessoas e não podia perder os treinamentos, né? Toda essa parte de desenvolvimento das pessoas, ela é extremamente importante no mercado corporativo, não só por atualização, mas também por aqueles que estão entrando no mercado e precisam conhecer sobre a empresa, então desde o onboarding até toda a tarefa que ele vai desempenhar ali dentro. E nós tivemos essa necessidade de vir para o online com coisas diferentes, que pudessem realmente engajar as pessoas, que elas pudessem olhar para os treinamentos e dizer, poxa, isso aqui não é uma extensão só
do meu trabalho é realmente algo legal de se fazer, algo interessante que vai agregar não só para o meu profissional, mas para o meu pessoal também. E aí nós viemos com todas as ideias da Inner Games, todos os jogos para a gente trabalhar dessa forma. Vamos entender agora na prática. Eu vi que tem Lego aqui, tem vários jogos que a gente conhece da infância, da adolescência, jogos novos também. Dá exemplo prático pra gente. Vamos lá. Bom, primeira coisa que é legal a gente falar é o seguinte, a gente pode usar qualquer jogo, qualquer atividade lúdica, Gustavo, para a gente trabalhar nos treinamentos corporativos, né? A gente tem muita ideia, às vezes, de que jogo é só para diversão, é só para brincadeira, né? E não, a gente leva muito a sério o jogo aqui. Inclusive, um dos nossos slogans é Play to Learn, então é jogar realmente para aprender. E a gente fala que jogo é coisa séria. Por quê? A gente consegue tirar e trabalhar diversos temas dentro dos jogos. Num Lego, por exemplo, uma simples atividade onde você monta uma casinha, pode ser, na verdade, você montar uma empresa com o Lego. E ali você vai poder trabalhar diversas soft skills, né, a gente fala, então liderança, trabalho em equipe, gestão do tempo, dá pra gente trabalhar também. Isso a gente estende para os outros jogos. Hoje os jogos eles estão cada vez mais completos, estão sendo muito mais pensados antes de ser feitos. E muitos jogos estão sendo inclusive revitalizados por conta disso. O mercado está ficando mais exigente. Então a gente utiliza não só o RPG, né, como os board games, os card games, o próprio Lego e outras atividades lúdicas para levar para as pessoas o seguinte: podemos trabalhar todas as competências e temas que você precisa aplicar nos seus colaboradores, nos seus funcionários. E isso não precisa ser de uma forma chata. Isso pode ser de uma forma muito legal, uma forma divertida e engajadora. Como é que isso é aplicado dentro da empresa? Por exemplo, você chega, dá o jogo para a pessoa jogar na casa dela, faz a indicação para ela jogar na casa dela, ou de repente isso é uma dinâmica que o próprio RH de uma empresa contrata vocês ou chama vocês para que isso seja administrado dentro da empresa, com o tempo correto, local correto, né? Todas as pessoas do mesmo departamento ou departamentos diferentes, como é que funciona isso? Bacana. Diria que 90% das vezes essas demandas elas chegam através do RH. Tá? Então, o gerente de uma área, a diretoria, sente a necessidade de fazer um trabalho, né, um treinamento com as suas equipes, e aí eles entram em contato com a gente e passam essa demanda. Todos os nossos treinamentos na Inner Games, né, na verdade todos os treinamentos dentro da Inner como um todo, eles são sempre personalizados. Então, se você chegar para mim hoje e falar, Leandro, eu quero um treinamento para um determinado tema, eu não tenho nada para te entregar agora. Por quê? Eu preciso entender a sua empresa, eu preciso entender a sua equipe, o momento da equipe e, principalmente, o que é sucesso para você no final daquele treinamento. Antes, inclusive, da gente falar sobre games. Porque, às vezes, pode ser que o game também não seja a melhor ferramenta para você naquele momento. Mas, se for, nós vamos entender as suas necessidades e aí nós vamos parar, toda a nossa equipe se junta para dizer o seguinte: qual jogo existente no mercado ou que a gente possa criar vai atender aquela necessidade do Gustavo. E aí nós vamos escolher os jogos e, se preciso, personalizar inclusive os jogos, que já têm as suas regras, para que vá totalmente de encontro para a sua necessidade. Aí a gente vai se reunir, conforme a necessidade da empresa, ou dentro da empresa, ou em algum outro local, e trabalhar as equipes específicas com esses jogos dentro da empresa. Então tem todo um trabalho de análise de necessidade, de escolher os jogos, personalizar os jogos ou criar, como por exemplo no caso do RPG, onde a gente cria toda uma história do começo até o fim, todos os desafios, né, que ali os participantes vão ter que enfrentar para poder trabalhar cada um dos temas que a empresa, né, passou para a gente como necessidade. É isso. Bom, Leandro, parabéns pela iniciativa de vocês. Obrigado. Isso, na verdade, é a forma real de a gente conseguir mostrar essa também liberdade que a própria Inner dá para o funcionário de poder criar, se desenvolver aqui dentro, isso transbordar e que outras empresas também sintam isso, né? A necessidade de se reinventar e pensar diferente, onde muitas vezes todo mundo pensa igual, né? E se desenvolver. Pode fazer diferença. Exatamente. Obrigado a vocês da oportunidade de poder dizer para as pessoas que o jogo é muito legal, é para brincar realmente, mas dá para a gente trabalhar de uma forma muito séria, com bastante conteúdo e levando realmente bastante informação para as pessoas no desenvolvimento das empresas. É isso. Bom, eu sigo o meu caminho aqui pela Inner e a gente continua, viu? Porque tem muita coisa por aí.
Bom, gente, estou aqui com o Vinícius agora nesse ambiente externo, uma área de descompressão aqui da Inner. Conta pra gente, o que faz o comercial da Inner? Tá, a gente é o responsável aqui por atender todos os clientes que chegam até a gente. A gente é responsável por entender qual que é a demanda de cada cliente, entender o que cada cliente precisa especificamente, porque a gente não trabalha com produtos, como a gente fala, produtos de prateleira. A gente tem trabalhos personalizados para cada demanda específica. Mesmo dentro de uma empresa, a gente não vai vender a mesma coisa para as mesmas áreas ou para áreas diferentes o mesmo produto. A gente vai tentar entender a demanda daquele time específico. Então, basicamente o que a gente faz é receber o cliente, entender a dor dele, entender aquilo que ele precisa exatamente e às vezes até falar para ele ou para ela que não é aquilo que ela está pensando. Coisas que eles não querem ouvir. Exatamente, coisas que eles não querem ouvir, porque às vezes a pessoa chega com uma, eu preciso treinar a minha equipe de vendas. E às vezes não é equipe de vendas, às vezes é um treinamento de liderança, às vezes é um treinamento de gestão do tempo. Então a gente tem esse trabalho, a Inner começou como uma empresa de consultoria, então esse DNA de consultoria permanece ainda na Inner, para a gente entender exatamente o que a gente precisa, qual que é o problema específico da pessoa, para a gente poder entregar o que elas precisam realmente. Né? Quando você fala que você não tem um produto de prateleira, mas você sabe quais áreas que você pode atuar, ou isso você vai descobrir quando teu cliente vem, você faz um panorama, faz ali uma identificação, essa área eu consigo atuar, essa eu não consigo. Sim, a Inner historicamente a gente trabalhou, como eu falei, começamos como consultoria, mas a gente percebeu que o que a gente sabe fazer, o que a gente gosta de fazer e que os clientes prezam pelo nosso trabalho é a parte de treinamento, de desenvolvimento das suas equipes. Então a gente historicamente trabalhou com treinamentos presenciais, treinamentos online ou à distância, coaching e mentoring. E depois disso tudo, desses 21 anos de empresa, a gente trabalha sempre com 4 grandes conversas ou 4 grandes competências. Treinamentos gerenciais, então tudo que tem a ver com gestão, tudo que tem a ver com liderança, tudo que tem a ver com estratégia da empresa. Competências comerciais, então tudo que tem a ver com vendas especificamente, mas com marketing também, que trabalham casados ali. Competências comportamentais, que a gente chama de soft skills, competências técnicas são hard skills. Então quando a gente fala de não ter um curso de prateleira, é porque cada demanda tem a sua particularidade, tem o seu detalhe ali que a gente precisa entender exatamente e dentro desse grande escopo do que a gente entrega, entender, beleza, qual dessas áreas que vocês precisam exatamente para poder atender a necessidade da sua equipe, atender o desenvolvimento que vocês precisam para a sua equipe. Então a gente sempre faz um trabalho personalizado, então a gente vai fazer uma entrevista antes com o cliente, vai entender a demanda, vai mandar proposta e tal, mas depois a gente vai fazer tudo encaminhando, né? A gente vai fazer todo um diagnóstico daquilo lá, daquilo que a pessoa está precisando, para entregar algo personalizado. Então, se a gente for falar de vendas, por exemplo, treinamento de vendas, para a Bosch eu não vou fazer o mesmo treinamento que eu vou fazer para a Mary Kay. Eu vou fazer um treinamento específico de acordo com o produto, com o público, com a demanda daquele pessoal especificamente, entendeu? Então, é isso que a gente fala de ser produtos customizados, trabalhos, entregas customizados para cada cliente. Quando a gente fala assim, o cliente vai chegar aqui, normalmente você vai falar o que talvez ele não queira ouvir. E aí, de repente, a pessoa pode estar ouvindo isso e está pensando, mas quem que é esse cara para falar isso, né, da minha empresa? Gente, na realidade, é um recálculo de rota. E muitas vezes é importante a gente fazer isso na vida. Ele mesmo passou por isso. Porque ele chegou aqui na empresa para trabalhar no marketing. Aí não estava dando muito resultado. Aí é aquela hora de olhar para si e pensar, mas espera aí, qual que é o meu caminho? O que eu gosto de fazer? Quem sou eu? Qual que é a minha essência? Qual que é o meu DNA? E aí ele descobriu que na realidade comercial era o que ele sabia fazer, virou case, e é isso. E não tem problema, é só mudar, não é? Exatamente. É esse olhar, e nisso a Inner tem esse cuidado com cada colaborador, que é o mesmo cuidado que a gente tem com os nossos clientes. É de tentar entender quem você é, qual é a sua essência, o que você sabe fazer de bom, para você poder entregar exatamente aquilo que tem a ver com sua vida, com o seu histórico. A gente fala bastante de talentos, né? A gente representa a Gallup, o Instituto Gallup aqui no Brasil, ou antigamente conhecido como Instituto Gallup, mas a Gallup hoje é a maior empresa de People Analytics, é uma empresa que olha para cada pessoa e desenvolve ela através daquilo que a gente já dá de informação, do que a gente já traz de dados para as nossas empresas, para os nossos times e tal. Então, no meu caso foi a mesma coisa. Eu entrei para trabalhar com marketing aqui por causa de um desejo. Eu fui aluno do Yuri Trafani em 2005, 2006
E aí, na época, ele me convidou para trabalhar aqui e eu não podia aceitar naquela época, eu fui aceitar em 2017 só, 10, 11 anos depois. E querendo trabalhar com marketing, achando que seria o caminho que eu ia desenvolver. E depois de ralar um tempão aqui na Inner, cuidando dessa parte do marketing, reestruturando a parte de marketing, reestruturação da marca exatamente, né, da nova logo, reestruturação do site e tudo mais, eu percebi que eu estava patinando e parecia que não estava saindo do lugar. E aí os próprios sócios, o Yuri e o Ian, olharam para mim e falaram, cara, você tem um perfil para trabalhar no comercial, você não quer tentar? Eu falava, não quero, não é o que eu quero. E aí, vamos fazer um teste? Não quero, até que chegou essa parceria com a Gallup e a gente precisou ali de gente para atender as pessoas que começaram a chegar, porque começou a chegar bastante gente interessado nessa formação da Gallup, que é o que eu trabalho hoje. E eles falaram assim, Vini, você precisa ajudar a gente. Eu falei, opa, ajudar? Bora lá, é o que eu gosto de fazer. Você vai atender o telefone, você vai passar isso aqui, essas informações. É só isso? Não, beleza. E aí depois você vai tratando ali com o cliente. Resumo da ópera, eu migrei da parte do marketing para a área comercial, porque tinha tudo a ver com quem eu sou. Os meus talentos, quando a gente fala dos talentos na Gallup, dos meus talentos eu sou praticamente todo de relacionamento. Eu gosto de conversar com as pessoas, eu gosto de me relacionar com as pessoas, eu gosto de entender exatamente como que eu posso desenvolver essa pessoa. Um dos meus talentos, inclusive, se chama desenvolvimento. Eu meio que lapido as pessoas para que elas atinjam ali o seu brilho, né, como se fosse uma joia. Então, é quem eu sou, é o que eu sei fazer. E isso depois acabou que, migrando para a área comercial, eu consegui aplicar tudo que eu sei, quem eu sou, nessa área comercial. E estamos aí hoje já com quase 4 anos, graças a Deus aí como você falou, virando case aí, inclusive na própria Gallup, né? Lá eles reconheceram a Inner como a empresa, o parceiro global que mais vendeu essa formação deles no planeta, e eu estou no time e liderando esse time que cuida justamente dessa venda. Então, para a gente é um prazer enorme poder usar quem eu sou nisso que eu faço todo dia. Legal, e isso é prova também de que sempre a gente pode mudar e é importante mudar. E que às vezes a negação nos impede de ser pessoas melhores, tanto pessoais quanto profissionais, né? Às vezes o que faltou em algum determinado momento da vida, a gente tenta trazer de alguma forma, e esse trazer muitas vezes é enxergar a gente do jeito que a gente gostaria de ser, quando na realidade a gente precisa ser quem a gente é. E a gente só consegue ser quem a gente é quando a gente se permite entender quem nós somos, né? Exato. Tirar todas as crenças limitantes, todos os rótulos que um dia colocaram na gente, e aí desenvolver isso, e aí a tendência é crescer. Exato. Isso em todos os âmbitos. Tem uma frase que a gente usa bastante da Judy Garland, aquela atriz famosa, e ela fala, seja sempre um cidadão de primeira classe de quem você é, e não um cidadão de segunda classe de outra pessoa, né? Você sempre vai querer ser cópia de alguém, vai tentar reproduzir alguém, você não vai ser igual a pessoa, porque o teu conjunto de talentos, quem você é totalmente diferente de outra pessoa. Eu não vou poder simular quem é o Gustavo, mesmo fazendo exatamente o que você faz, porque tem todo o teu histórico, tem toda a tua vivência, o jeito que você foi construído até aqui, junto com seus talentos, seu padrão natural de sentir, de pensar e de agir. Então, é necessário esse autoconhecimento, olhar para quem a gente é, descobrir quem a gente é, para a gente poder atuar no que a gente faz no dia a dia, com quem a gente é, fazendo cada vez melhor o que a gente faz. É isso. Vini, obrigado, viu? Valeu, Gustavo. Obrigadão, um prazer. Gente, é uma aula de comercial, de psicologia, de eu interior, de eu profissional. Bom demais, viu? Parabéns. Obrigado, um prazer. É isso. Bora seguir então. Yuri, obrigado. Que é isso, por esse foi passeio, um prazer. viu? Foi um Nossa, prazer. Foi um muito prazer. bacana entender um pouco mais sobre gestão de pessoas, sobre treinamentos, a importância de olhar para o colaborador, para o funcionário, para o parceiro de uma forma diferente. Porque, afinal de contas, não é porque você contratou alguém que a pessoa deve a você uma obrigação, uma necessidade de seguir regras. Não, é uma parceria. Exatamente. Né? São parceiros, independente da forma como essa contratação foi realizada. Eu acho que a gente conseguiu entender bem isso aqui e obrigado. Eu queria que você, com toda a experiência que você tem, tanto no mercado executivo quanto sendo gestor, empreendedor, empresário, qual o recado que você passa para os seus colegas que têm empresas também e que se inspiraram com o programa de hoje? Maravilha.
Legal, foi um prazer receber vocês aqui na Inner e a minha mensagem para vocês é, no negócio de vocês, a coisa mais importante é autenticidade. Todas as pessoas de sucesso que eu conheci na minha vida, todos os empreendedores de sucesso que eu conheci na minha vida, são pessoas que fazem do seu negócio a manifestação dos próprios talentos. Não queira ser quem você não é, queira ser cada vez mais quem você é. Faça o seu negócio ser um reflexo da sua essência, dos seus talentos. O sucesso não vem com artificialismos ou artificialidade. O sucesso vem quando você consegue transformar a sua essência na essência do seu negócio. É isso, uma ótima mensagem, né? O mundo precisa de gente que faz o que gosta. Exatamente. Valeu, Yuri. Obrigadão. Valeu, muito obrigado. Foi um prazer. Abraço. As portas estão sempre abertas. É isso. Bom, gente, você já sabe, né? Nosso encontro é toda semana aqui no canal Empreender. Porque é sempre aquela história, né? Assistir já é um bom negócio. Valeu, até semana que vem.